Muitos dizem que Karma Yoga é fazer o bem para as outras pessoas de forma desinteressada. E Vivekananda foi um dos que divulgou essa interpretação. Mas você me desculpe, isso não é Karma Yoga, é um valor cristão. Você já ouviu falar sobre Karma Yoga? Karma Yoga, ou Yoga da Ação, é um dos métodos antigos de Yoga da Índia que não envolve práticas como Asana e Pranayama. O Karma Yoga é bastante citado no Ocidente, onde ele foi popularizado desde o final do século XIX por Vivekananda e pela teosofia. Mas você sabe realmente o que é o Karma Yoga? Talvez não saiba, porque existem muitas visões deturpadas sobre o que é essa modalidade antiga de yoga. Muitos dizem que Karma Yoga é fazer o bem para as outras pessoas de forma desinteressada. E Vivekananda foi um dos que divulgou essa interpretação. Mas você me desculpe, isso não é Karma Yoga, é um valor cristão. No Evangelho, a gente não encontra essa ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? É uma coisa boa? Sim. E então a gente pensa que vai encontrar isso em todos os lugares e usa essa nossa interpretação de um valor espiritual cristão importante para entender o Karma Yoga indiano. E não é. Não é. Karma Yoga não é isso. Então, entendo. Eu não estou dizendo que amar ao próximo é uma coisa ruim. Não, é ótimo. Fazer o bem para as outras pessoas é ruim? Não, é uma coisa ótima. Só que isso não é o Karma Yoga. Se você quer saber o que é Karma Yoga, precisa se abrir a uma mensagem nova. Quem só quer encontrar a confirmação daquilo que já acredita, não consegue avançar. Então, eu convido você a assistir o restante desse vídeo, em que eu vou apresentar o que é de fato o Karma Yoga indiano. E eu vou mostrar que o Karma Yoga é uma coisa muito diferente de ajudar as outras pessoas de forma desinteressada. Existe até na tradição indiana essa ideia de serviço social desinteressado. Isso se chama seva em sânscrito ou seva em hindi ou em Punjabi, que são outros idiomas modernos da Índia. O que é isso? Seva ou seva? É uma atividade desenvolvida principalmente pelos Sikhs. Sikhismo é uma religião indiana que não é das mais antigas. Essa prática foi ensinada por Guru Nanak, que é o fundador do Sikhismo, há 500 anos. Não faz parte da tradição indiana mais antiga. Eu vou explicar isso depois nesse vídeo, mas já adianto que Seva não é Karma Yoga. É uma coisa bem diferente. Hoje em dia, se você participa de um curso intensivo ou de um retiro de yoga com duração de vários dias, talvez lhe digam que fazer Karma Yoga é preparar a comida, lavar os pratos, varrer o chão e fazer coisas desse tipo sem nenhuma remuneração. E vão lhe dizer que isso é um serviço voluntário, que lhe pedem para fazer, apesar de você estar pagando uma fortuna pelo seu curso ou pelo seu retiro. Olha, isso também não é Karma Yoga, é abusar dos alunos. Eu também vou explicar isso direitinho neste vídeo. Não seja vítima dessa distorção moderna, nem abuse de outras pessoas fingindo que isso é
Karma Yoga. Então, o que é Karma Yoga? Quero começar dizendo que eu não vou inventar uma nova interpretação de Karma Yoga. Na verdade, o que eu vou lhe apresentar aqui é a interpretação antiga que existe há 2000 anos. Se você preferir as interpretações modernas, isso é um problema seu. Se você quiser ser enganado, o problema é seu. Mas se você quiser saber realmente o que é o Karma Yoga indiano antigo, então assista com atenção o que eu vou apresentar aqui. Mas deixe-me antes contar uma historinha, que é a seguinte. O João viu o Zezinho subindo em um pé de manga com bastante dificuldade, segurando alguma coisa em uma das mãos, né, e se agarrando e subindo na árvore. Aí o João ficou intrigado, perguntou, Zezinho, o que você está fazendo? E aí o outro respondeu, eu quero comer uma goiaba lá em cima. Aí João disse, mas isso é um pé de manga, não é uma goiabeira. E o Zezinho respondeu, mas eu estou com a goiaba na mão e eu como a goiaba onde eu quiser. Bom, por que eu estou contando essa historinha? Porque tem muitas pessoas que são como o Zezinho, de certa maneira. Elas querem subir em uma árvore, que aqui para mim pode representar o yoga, por exemplo, mas carregam com ela um outro fruto que não tem nada a ver com yoga para comer lá. Está entendendo a comparação? São incapazes de aprender coisas novas. Por quê? Porque estão grudadas em alguma coisa que já conhecem e não estão abertas para comer a manga, que é o fruto real daquela árvore. Tá? Então, não seja como o Zezinho. Coma a goiaba na goiabeira e a manga no pé de manga. E vamos conhecer como que é o pé de manga e como que é a manga. Eu vou precisar lhe pedir que tenha paciência, porque a explicação sobre Karma Yoga não é rápida. Sabe por quê? Porque eu preciso citar os textos indianos antigos que falam sobre o assunto. Não adianta simplesmente eu dizer qual é a minha interpretação. Eu preciso mostrar que ela se baseia no estudo dos textos originais. Para qualquer discussão bem fundamentada da história e da filosofia do yoga, é necessário recorrer às obras antigas que falam sobre o assunto. Se eu não fizesse isso, seria apenas uma opinião, como qualquer outra, e não teria valor. As pessoas que escrevem sobre Karma Yoga costumam mencionar uma obra indiana antiga chamada Bhagavad Gita. É uma obra extremamente importante, né, que vale a pena ser lida. E foi lá que apareceu o nome Karma Yoga pela primeira vez, pelo que nós sabemos. Isso não quer dizer que a ideia tenha surgido lá, que nunca tivesse aparecido antes, mas indica que quando a Bhagavad Gita foi composta, as pessoas estavam conscientes de que aquele era um tipo especial de yoga. Eu não posso descrever toda a Bhagavad Gita aqui, é claro. É uma obra importante, central na tradição indiana, cheia de ensinamentos, mas eu vou me concentrar apenas em alguns aspectos. Para quem não conhece a Bhagavad Gita, preciso explicar primeiro que é uma narrativa de um diálogo entre um ser divino chamado Krishna e um guerreiro chamado Arjuna. A Bhagavad Gita é parte de uma obra muito maior, Mahabharata, e essa parte se inicia quando está para começar uma batalha entre dois exércitos no campo de Kurukshetra. O objetivo da batalha que vai se iniciar é decidir quem vai ser o governante, o Raja, da região cuja capital era Hastinapura. Arjuna é um príncipe e é o líder de um dos exércitos. Ele vai lutar para que o seu irmão mais velho, chamado Yudhishthira, se torne o rei.
O exército oposto, ele foi organizado pelos seus primos, os Kauravas, que também querem o trono de Hastinapura. Não era uma batalha entre o bem e o mal, como algumas pessoas dizem, era uma guerra entre parentes e amigos que não tinham conseguido resolver pacificamente quem deveria ser o novo rei. Antes do início da batalha, Yudhishthira desceu da sua carruagem de batalha e pediu as bênçãos de parentes e mestres mais velhos que estavam do outro lado no exército adversário. No início da Bhagavad Gita, a batalha ainda não começou, mas os dois exércitos já estão preparados, um de cada lado. Nesse momento, o Arjuna pede a Krishna, esse ser divino, mas que está servindo como condutor da sua carruagem de guerra, que o leve até o meio do campo de batalha para comparar os dois exércitos. Quando chega lá, Arjuna se dá conta de que existem amigos de infância, parentes, mestres e outras pessoas respeitosas do lado oposto. Ele entra em crise, porque ele não quer lutar contra essas pessoas e matá-las. E aí então ele diz a Krishna que prefere ser morto do que lutar contra elas. Ao longo de toda a Bhagavad Gita, Krishna vai dar uma grande quantidade de ensinamentos espirituais para Arjuna e vai procurar convencê-lo a participar da batalha. O ensinamento do Karma Yoga ocorre nesse contexto. Para mostrar a Arjuna que ele pode e deve se comportar como um guerreiro, mas com uma atitude interna muito especial, Krishna vai lhe ensinar o Karma Yoga. E a mensagem central do Karma Yoga não é ser bonzinho. Afinal de contas, depois do episódio da Bhagavad Gita, na continuação da obra maior em que a Bhagavad Gita está, que se chama Mahabharata, Arjuna vai de fato guerrear e matar um número enorme de pessoas. Existem autores que defendem a interpretação de que Karma Yoga é ser bondoso, e essas pessoas dizem que isso não entra em conflito com a Bhagavad Gita. Elas falam que a batalha descrita no Mahabharata é apenas simbólica, não significa uma batalha de verdade com morte de pessoas. Bem, eu acredito que várias coisas na Bhagavad Gita e no Mahabharata são simbólicas. Alguns, né? Mas por que alguém utilizaria uma situação de batalha para transmitir a mensagem de que nós devemos ser bonzinhos e servir as outras pessoas? Não faz sentido. Se alguém quer passar essa mensagem, ela vai escrever uma obra de um outro modo. Poderia até colocar a situação de início da batalha, mas depois, o que teria que acontecer? Krishna teria que convencer Arjuna de que não é bom guerrear e matar, e o levaria a se tornar uma pessoa bondosa, preocupada apenas em fazer o bem para os outros. Se a mensagem é essa, então não existiria o restante da Bhagavad Gita e não existiria o resto do Mahabharata. Mas não é isso que a Bhagavad Gita ensina. Não é correto forçar essa interpretação de que Karma Yoga é praticar a bondade, porque isso vai contra todo o contexto da obra. A ideia de prestar auxílio aos necessitados, então, não é a mensagem da Bhagavad Gita, mas é um ensinamento muito importante na religião Sikh, que foi criada no final do século XV, depois de Cristo. Guru Nanak, o fundador da religião Sikh, ensinou: pratique Seva e preste serviços neste mundo e encontrará assento na corte divina. Auxiliar os necessitados é uma das regras mais importantes do sikhismo e é praticada até hoje pelos membros dessa religião em todo o mundo.
certamente é uma prática muito importante, mas não é Karma Yoga. Eu já mencionei também as escolas de yoga que fazem os participantes de cursos e retiros trabalharem de graça, dizendo que isso é Karma Yoga, ou às vezes utilizando o termo Seva, que geralmente se pronuncia como Seva, que é a pronúncia em Hindi. Porém, isso não é nem Karma Yoga, nem a prática de Seva do sikhismo. Porque a tradição Sikh ensina, Seva realizado sob pressão não é Seva. A realização da tarefa é praticar o serviço aos outros por sua própria vontade. Então, isso que é praticado nesses retiros e cursos é apenas um abuso dos alunos. Eles são pressionados pelo ambiente, pelos professores, para obedecer e cozinhar, lavar pratos, panelas, limpar o local, etc. Embora estejam pagando muito caro pelos cursos e retiros. Isso não é Seva. Mas vamos retornar à Bhagavad Gita. Então, o terceiro capítulo dessa obra é intitulado Karma Yoga, ou seja, o Yoga da Ação. E esse capítulo contém algumas das explicações importantes sobre esse tipo de yoga, mas em outros capítulos também aparecem ideias centrais para compreender o que é o Karma Yoga. E eu vou apresentar os principais trechos da obra que falam sobre isso. Começando por um trecho do capítulo 2. Quando Arjuna entra em uma crise interna e não quer mais participar da batalha, Krishna lhe diz: felizes são os guerreiros que têm a sorte de encontrar uma batalha como essa, uma porta aberta para o céu. Então, se você não se empenhar nessa batalha justa, cometerá um pecado, papa, deixando de lado seu próprio dever, sua dharma e sua reputação. Então, Krishna não está estimulando Arjuna a guerrear para vencer a batalha, e sim para cumprir o seu dever. E qual que é o dever dele? O dever de um guerreiro, porque ele é um kshatriya, ou seja, ele pertence à casta dos guerreiros. E Krishna diz que o resultado da batalha deve ser indiferente para ele. Então tem uma frase um pouco depois em que ele vai dizer: tratando da mesma forma alegria e dor, ganho e perda, vitória e derrota, junte-se à batalha, assim você não incorrerá em pecado, papa. Então, percebam bem aqui nessa frase, né, diz que para não cometer um erro, uma falha, um pecado, estou traduzindo aqui papa por pecado, né? Krishna vai dizer para ele que ele tem que considerar que dá na mesma alegria e dor, ganho e perda, vitória ou derrota. Então o objetivo não é ganhar a batalha, é agir de um modo indiferente. Então Krishna está ensinando Arjuna a agir de um modo muito especial, com total neutralidade, indiferença em relação aos resultados. E isso é a essência do Karma Yoga, como vai ficar cada vez mais claro durante essa exposição. Mas para que se deve manter essa atitude? Então, logo em seguida, Krishna vai falar. Isso lhe foi descrito pela sabedoria do conhecimento discriminativo. Prenda-se a essa sabedoria. Se a aceitar, você se libertará do cativeiro da ação Karma Bandha. Bem, vamos entender o que ele está dizendo aí, né? Então, Krishna está transmitindo uma sabedoria especial e, se Arjuna aceitar essa sabedoria, ele vai se libertar de uma prisão, do cativeiro da ação, Karma Bandha. E aqui aparece a palavra
karma, né? E para a gente entender isso, a gente precisa saber o que significa essa palavra karma ou karman, que é o modo mais antigo de escrever essa palavra. E o que significa também ser prisioneiro do karma. Nas obras indianas mais antigas, que são os Vedas, a palavra karma significava principalmente um ritual que era realizado oferecendo coisas para os seres divinos ou devas. Uma outra palavra importante, dharma, que a gente vai precisar ver, significava, nessa mesma época dos Vedas, o modo correto de realizar o ritual. Existem obras posteriores associadas aos Vedas, que são designadas como Karma Kanda, ou seja, o ensinamento sobre o karma, onde são explicados os rituais dos Vedas. Posteriormente, essa palavra karma passou a ser utilizada no sentido geral de qualquer ação ou atividade, e dharma adquiriu o significado de regra de conduta, o modo correto de agir em qualquer situação, não mais relacionado com os rituais. Mas a Bhagavad Gita se refere aos rituais védicos, em uma passagem que vai justamente explicar um aspecto do Karma Yoga, e que eu vou ler aqui. A não ser que realize a ação com o objetivo de um ritual, yajna, as ações o prendem ao mundo. Portanto, realize a ação com esse objetivo, liberto de todo apego. Tá? Então vamos entender isso, né? Uma ação pode ser realizada com apego ou sem apego. E Krishna está dando um exemplo de um ritual. Por quê? Nos antigos rituais dos Vedas, as pessoas faziam oferecimentos para os seres divinos, faziam oferecimento de alimentos, né? Arroz, manteiga líquida, leite, etc. E pediam a eles as coisas que queriam obter, como, por exemplo, saúde, riquezas, etc. Era uma espécie de troca, né? Eu dou isso e você me dá aquilo. Mas a Bhagavad Gita está ensinando a realizar os rituais sem ter objetivos egoístas. O ritual deve ser feito apenas para honrar, para homenagear os seres divinos, porque isso é uma obrigação. Eles vão retribuir, mas isso não pode ser o objetivo da realização do ritual. Então, realizar o ritual sem intenções, sem estar pensando no futuro, sem estar pensando nos resultados, nos frutos daquele ritual, realizando aquilo apenas porque deve fazer, porque é sua obrigação realizar o ritual. E Krishna vai dizer então, ele não tem nenhum objetivo em agir, nem em não agir. Ele não precisa de nenhum ser para nenhum propósito. Portanto, constantemente livre, sempre realize a ação que deve ser feita, pois uma pessoa atinge o mais elevado realizando a sua ação sem se prender. É difícil entender isso, né? É difícil entender porque a gente age com objetivos. Mas o que o Krishna está dizendo? Que essa pessoa, que é a pessoa ideal que ele está apresentando, né, não tem nenhum objetivo na hora que está agindo. E também não tem nenhum objetivo em não agir. Tanto faz agir ou não agir. Né? Porque ele não tem nenhuma finalidade, não tem nenhum propósito. Né? Então essa pessoa está sempre livre. E aí ela realiza a ação que deve ser feita, cumpre o Dharma. Por quê? Porque uma pessoa atinge o mais elevado que existe, realizando a ação sem se prender a ela.
Se as ações não forem realizadas assim, elas prendem ao mundo. É uma expressão que já tinha aparecido antes, né? O aprisionamento à ação. Em que sentido? Então, vamos voltar ao ritual, mas a gente pode pensar também em qualquer outra ação. Quando a gente realiza um ritual ou uma ação qualquer com algum objetivo, bom ou mal, a gente vai depois receber uma recompensa ou um castigo pela nossa ação. Isso é automático dentro do pensamento indiano e popularmente isso é chamado de lei do karma, embora essa expressão de modo nenhum apareça em obras indianas antigas. Mas a ideia é essa, né? De que existe uma espécie de uma lei que determina essa consequência. As nossas ações têm um retorno, têm uma consequência futura sobre nós mesmos. E é isso o que nos prende ao mundo e produz o ciclo de nascimentos e mortes que é ensinado na tradição indiana. Então, os resíduos invisíveis das nossas ações, do karma, ficam presos em nós e produzem seus efeitos, seja nesta vida ou nas próximas. Quando a gente morre com uma grande quantidade desses resíduos, a gente vai precisar renascer para receber o prêmio ou castigo pelas nossas ações. Ou seja, o ciclo de renascimentos é causado pelas nossas ações, é produzido pelo karma que nos prende a esse mundo. Krishna vai comentar também. Há pessoas sem discernimento e que a sua natureza é o desejo e a vontade de atingir o céu. O fruto phala da sua ação karma é o renascimento. Eles se prendem a muitos rituais para obter desfrute e poder. Então, claro que é uma intenção boa você atingir o céu, mas isso também prende a pessoa. É uma intenção, é um desejo. Então, as ações acompanhadas de desejos nos prendem ao mundo e ao ciclo de renascimentos. Mas existe uma outra atitude que é possível e que Krishna vai descrever. Você tem direito à ação, karma, mas nunca aos seus frutos, phala. Não permita que os frutos da ação sejam seu motivo, nem se prenda jamais à inação. É profundo, é difícil da gente entender, então vamos ver parte por parte esse parágrafo da Bhagavad Gita. Você tem direito à ação, mas nunca aos seus frutos. Você deve agir, você não deve ficar paralisado. E no caso, Krishna está falando para Arjuna que está em dúvida se deve participar da batalha ou não. E ele deve agir. Ele tem direito à ação correta, a ação que depende do seu dharma, do dharma de guerreiro naquele caso. Mas não deve ficar pensando sobre os efeitos, sobre os resultados. Não deve ficar pensando, por exemplo, eu vou batalhar, matar uma opção de pessoas para o meu irmão ser o governante de Hastinapura. Isso seria o fruto. Não pense sobre isso. Então você tem direito à ação, mas nunca aos seus frutos. Não permita que os frutos da ação sejam o seu motivo. Tá? Então, não fique pensando no que vai acontecer no futuro. Você deve agir porque aquilo lá é correto. E nem se prenda jamais à inação, não fique paralisado pensando nas consequências da sua ação. É isso que o Krishna está ensinando, e esse é um ensinamento de Karma Yoga. Quando a pessoa age de um modo indiferente em relação ao futuro, sem pensar nos frutos das suas ações, agindo sem querer nada, apenas cumprindo o seu dever, ela não gera resíduos do karma e não se prende a essa roda de renascimentos.
Então é isso o que Krishna vai ensinando, dizendo de várias maneiras aqui na Bhagavad Gita. Por exemplo, nessa outra frase. Realize as suas ações firme no yoga, abandonando todo o apego, tornando-se igual no sucesso e no fracasso, pois essa igualdade é chamada de yoga. É um trecho bastante interessante que aparece 2 vezes essa palavra yoga no sentido em que ele está apresentando o yoga, né? Então, realize as suas ações firme no yoga, abandonando todo o apego. Então, agir sem apego é yoga. Sem apego como? Tornando-se igual no sucesso e no fracasso, indiferente ao sucesso ou ao fracasso, indiferente em relação ao que vai acontecer. Porque essa igualdade, né? Igualdade aqui é essa indiferença. É igual para mim vencer ou perder. Essa igualdade é chamada de yoga. Né? Está aqui o significado desse yoga que Krishna está ensinando a Arjuna. Tanto as ações com boas intenções quanto as ações com más intenções produzem frutos, produzem efeitos. As únicas que não produzem frutos são as que não têm nenhuma intenção. Então, essas é que não vão produzir nenhum resíduo, não vão produzir consequências para a própria pessoa, não vão produzir nenhum prêmio e nenhum castigo. E isso o Krishna vai falar claramente aqui numa outra passagem. Aquele que tem a sabedoria unificada rejeita aqui tanto as ações boas quanto as ações más. Portanto, una-se a este yoga. Yoga é a habilidade na ação. Os sábios de sabedoria unificada, renunciando aos frutos de suas ações, se libertam da prisão dos nascimentos e atingem um estado sem sofrimentos. Ele está explicando de várias maneiras sempre a mesma coisa, né? Então, aqui a frase chama muita atenção porque ele está dizendo que a pessoa rejeita tanto as ações boas quanto as ações más. E não está falando de egoísmo. Está falando simplesmente, enquanto você tiver uma intenção de fazer uma boa ação ou uma má ação, você está pensando no futuro, você está pensando naqueles frutos da ação. Né? Então você tem que se desprender de tudo, tanto das ações boas quanto das ações más. Então está muito claro aqui que Karma Yoga não é ser bonzinho, não é ficar fazendo boas ações. Você não pode fazer nem ações boas, nem ações más. Né? Então você simplesmente renuncia aos frutos das ações. Você não vai ter nenhuma intenção nem boa nem má. E aí sim você vai se libertar da prisão do ciclo de renascimentos. Então, no Karma Yoga que está sendo ensinado pela Bhagavad Gita, como em todos os tipos tradicionais indianos de yoga, o objetivo final é o quê? É a libertação espiritual, que se chama moksha ou mukti. E nessa libertação, a pessoa escapa do ciclo de renascimentos e atinge a união com o ser absoluto, que é Brahma, e essa é a profunda transformação ou transmutação que o antigo yoga promete. A própria finalidade que eu estou descrevendo agora do yoga antigo é um ponto que costuma ser ignorado ou ocultado pelas pessoas que tentam apresentar essa tradição. Eu falei do Vivekananda, né? No livro do Vivekananda sobre Karma Yoga, em nenhum momento ele fala sobre o ciclo de renascimentos e sobre a importância de escapar dele. Não tem um único ponto em que ele fale sobre isso. Portanto, ele não apresenta o objetivo desse yoga, nem de qualquer outro yoga tradicional.
Vivekananda descreve o Karma Yoga como se fosse um serviço altruísta para beneficiar outras pessoas. E apresenta isso como se fosse uma coisa óbvia e necessária para todas as pessoas. Um valor humano. Né? Só que Karma Yoga não é um caminho óbvio e também não é para todas as pessoas. Não é para todas as pessoas. Não é uma coisa de senso comum. Tem uma frase interessante aqui nesse capítulo sobre Karma Yoga da Bhagavad Gita, em que Krishna vai falar: não se deve perturbar a mente dos ignorantes que estão presos à ação. O sábio, realizando tudo no espírito do yoga, deve fazer com que os outros também realizem as suas ações. O que quer dizer isso? Ele está chamando de ignorantes as pessoas que estão presas à ação, no sentido de que vão agir pensando nos resultados. Esses são os ignorantes. Né? O sábio não faz isso. Então, o sábio realiza tudo no espírito do yoga, que é essa indiferença, renunciar aos frutos. Né? Mas o sábio, né, não deve perturbar esses ignorantes, dizendo: olha, você está errado, você não pode fazer isso. Por quê? Porque para muitas pessoas é impossível você seguir o caminho do Karma Yoga. Então, o que o sábio faz com essas pessoas? Né? Estimula essas pessoas a agirem de um modo correto. Mas não vai conseguir fazer com que todo mundo haja indiferente em relação aos resultados. Karma Yoga não é para todo mundo. É isso que Krishna está dizendo aqui. Então, essas são as pessoas comuns, né, que o texto está chamando de ignorantes, né, que realizam ações com intenção, preocupados com as consequências ou os frutos. O Karma Yogi realiza as suas ações sem nenhuma intenção, sem se preocupar com as consequências ou com o futuro, cumprindo apenas o seu dever. Mas ele não deve ficar perturbando as outras pessoas dizendo que estão erradas, porque cada pessoa está em um ponto diferente do seu caminho espiritual. Para a maior parte das pessoas, querer os frutos é normal. E o sábio aceita isso, mas estimulando-as a serem corretas. A realização da ação correta, daquilo que deve ser feito, o dharma é a palavra técnica em sânscrito para isso, né? É importante tanto para o Karma Yoga quanto para uma pessoa comum. Mas as atitudes internas são diferentes. Apenas quem cumpre o dever sem nenhum objetivo futuro, sem nenhuma intenção, boa ou má, é que pode atingir a libertação espiritual, que é moksha. Além da Bhagavad Gita, existem outras obras indianas antigas que falam sobre essa atitude diferente, embora não usem o nome Karma Yoga, que, como eu disse, aparece pela primeira vez na Bhagavad Gita. Mas a ideia já aparece em obras anteriores. Então, por exemplo, nos Dharma Sutras. Né? Os Dharma Sutras, essa é uma tradução de alguns dos Dharma Sutras, né? São obras compostas alguns séculos antes da era cristã, talvez um pouco antes, né? Talvez na época da Bhagavad Gita, e que falam sobre isso. Né? Vamos ver um exemplo pouco conhecido, né? No Dharma Sutra de Apastamba, que foi composto aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Então, esse Dharma Sutra é anterior à Bhagavad Gita, que foi composta provavelmente 200 antes de Cristo. Então, vou ler aqui esse trecho do Apastamba Dharma Sutra. Que ele não siga o Dharma apenas para obter benefícios mundanos, pois então o Dharma não produz fruto no momento da colheita. Uma pessoa planta um pé de manga para obter frutos, mas além disso, ele obtém sombra e fragrância. Da mesma forma, a pessoa que segue o Dharma obtém outros benefícios adicionais. Mesmo se eles não forem produzidos,
os deveres sagrados foram cumpridos. E continuando um pouco depois, esse Dharma Sutra do Apastamba vai dizer: ele deve assumir como modelo de sua conduta aquilo que é aceito unanimemente em todos os lugares pelos árias idosos que foram treinados adequadamente, que se autocontrolam, que não são nem ávidos por posses, nem mentirosos. Agindo assim, ele obterá os 2 mundos. Bem, então vamos entender essa passagem que tem vários aspectos importantes, né? Então, uma pessoa pode, o exemplo que ele dá, né? Uma pessoa pode plantar um pé de manga pensando no resultado. Vai dar mangas, eu vou colher frutos, né? Mas pode plantar o pé de manga simplesmente porque deve plantar, que é a atitude, então, de indiferença, né? E o pé de manga vai oferecer várias coisas. Ele vai oferecer frutos, vai oferecer sombra para a pessoa se proteger do sol, vai oferecer perfume, uma opção de coisas. E são coisas que brotam espontaneamente do pé de manga, né? E o importante não é ficar pensando nesses resultados, mas cumprir os deveres sagrados. É isso que o texto fala, né? E quais são esses deveres sagrados? Então, a pessoa deve seguir as regras, né? E deve seguir também o exemplo dos, ele coloca aqui, dos árias idosos. O que são os árias? São as pessoas nobres, né? Com nobreza interior, não é um título de nobreza, né? Com nobreza interior, que foram treinados adequadamente, que se autocontrolam, né? Que não são ávidos por posses, nem mentirosos. Então deve seguir os sábios e fazer aquilo que os sábios dizem que deve ser feito. Assim ele obterá os 2 mundos. O que são os 2 mundos? Ele vai ter tanto resultados bons aqui, como vai conquistar o outro mundo. E o outro mundo é justamente aquele que é conquistado pela pessoa que obtém a libertação espiritual e que se une ao Absoluto ou a Brahman. Então, essa obra, né, o Apastamba Dharma Sutra. Então, o Apastamba Dharma Sutra, né, provavelmente foi composto antes da Bhagavad Gita, já contém as ideias básicas do Karma Yoga, porém não utiliza esse nome. O nome Karma Yoga aparece aparentemente pela primeira vez na Bhagavad Gita. A gente encontra outras descrições semelhantes em diversas outras obras antigas, como essa daqui. Isso aqui é o Código de Manu, né? Ou o nome em sânscrito dele é Manavadharma Shastra, que é posterior, é mais recente do que a Bhagavad Gita, mas é uma obra importante também, e eu vou ler um trecho dessa obra daqui que fala também sobre isso. Os atos prescritos nos Vedas são de 2 tipos: os que produzem um aumento da felicidade e causam uma continuação, e os que produzem a felicidade suprema, Ananda, e causam a cessação. Ações realizadas para satisfazer desejos neste mundo ou no próximo são chamados pravrita, que produzem uma continuação. As ações realizadas sem nenhum desejo, precedidas pela sabedoria, são declaradas nivrita, que produzem a cessação. Aquele que realiza ações que levam a nascimentos futuros se torna igual aos devas, mas aquele que realiza as que causam a cessação ultrapassam os 5 elementos. É um trecho bonito, né? E é extremamente claro no sentido de transmitir essa mensagem de que a pessoa pode ter 2 tipos de ações. Ações que causam uma continuação de quê? Do ciclo de renascimentos, né?
e outras ações que causam a cessação do ciclo de renascimentos. E quais que são elas? Dependem de serem acompanhadas por um desejo, por uma intenção, ou de não ter nenhum desejo, não ter nenhuma intenção. É exatamente o mesmo ensinamento da Bhagavad Gita, colocado com outras palavras, então, que a gente encontra nessa obra no Código de Manu. Bem, eu já me alonguei bastante e eu vou terminar então aqui esse vídeo, né? Eu poderia explicar muitos outros detalhes da ideia de Karma Yoga, né? Do modo como é apresentado tanto na Bhagavad Gita como também em outras obras tradicionais. E poderia também mostrar detalhadamente que as versões modernas de diversos autores famosos não têm nada a ver com a tradição indiana original. Mas vamos parar por aqui. Eu acredito que essa visão geral que eu apresentei já é suficiente para que você entenda qual é o significado antigo de Karma Yoga e não repita as deturpações, as invenções modernas que circulam por aí. Se você ensina yoga ou se é uma pessoa que pratica yoga de forma séria, é importante conhecer a verdadeira história e filosofia do yoga, para não acreditar em coisas equivocadas, também para não passar ideias erradas para frente, e para saber de onde saiu aquilo que você está aprendendo e praticando. E lembre-se, mesmo professores, pessoas muito famosas no mundo do yoga podem divulgar informações erradas porque não têm domínio sobre a história e a filosofia do yoga. Se você acha importante que outras pessoas também aprendam uma história correta sobre o yoga e uma interpretação bem fundamentada, baseada em textos antigos sobre o que é o Karma Yoga, eu lhe peço que divulgue este vídeo. E eu também quero lhe pedir que deixe aqui os seus comentários pessoais ou perguntas sobre o vídeo. Eu quero saber a sua opinião, a sua reação. Quero saber se você também tem uma preocupação com o conhecimento da verdadeira história do yoga e com a denúncia de erros e equívocos. Muito obrigado. Namastê.